país bastante complexa, não é simples viabilizar um produto como esse no mercado brasileiro, né, com diferentes condições ambientais. Da mesma maneira, a gente pode pensar em plantas como capim-elefante, que é uma planta que produz até 70 toneladas de massa seca por hectare por ano, né, que também fixa nitrogênio, é uma gramínea que se associa com essas bactérias e, por isso, não precisa de muito fertilizante e que pode, em parte, substituir, como no caso da indústria da cerâmica vermelha, né, tijolos e telhas, né, o gás natural com economia de 70% e redução das emissões de gases de efeito estufa de até 9 toneladas por mês de CO2 equivalente. Né? Esse inoculante também tem sido levado para o Nordeste, né? Aí já são outras bactérias associadas a esse feijão calpi, que é o feijão fradinho, né? Usado para fazer acarajé e outras comida ensalada, e que é a base alimentar da África. Então, assim, o desafio de produzir alimentos para 9 bilhões de pessoas em 2050 significa que nós temos 2 lugares no mundo que tem terra agricultável ainda, é o Brasil e a África, né? Então, a África é estratégica para que a gente possa manter, né, as nossas reservas e viabilizar. Então, assim, decisões políticas do governo brasileiro levaram a Embrapa para a África. A Embrapa hoje tem um projeto sediado em Gana, né, uma sede que é chamada Embrapa África, e vários projetos no continente africano. E o feijão calpi é a base proteica da alimentação, por exemplo, em Gana. E a gente já tem resultados mostrando que a associação dessas plantas com essas bactérias superam até a adubação nitrogenada em doses, obviamente, não tão altas, mas que permite a gente competir e quase dobrar a produção em regiões como a África. Esse é um exemplo de um projeto em parceria nosso com a Universidade Rural do Rio de Janeiro e também com a Pesagro Rio, que é uma fazendinha agroecológica que nós temos, que vai servir, inclusive, de visitação para as delegações internacionais. O Ministério da Agricultura está recebendo inscrições, quem quiser visitar, né, no período de 17 a 22, né, na próxima semana, onde todos esses conceitos da fixação biológica de nitrogênio, da diversificação de culturas, da integração com a produção animal, num modelo onde a gente tenta produzir sem aplicação de insumos externos e dentro da lei de produção orgânica que o país tem desde 2008. Essa tecnologia também pode ser usada na aplicação da revegetação e recuperação de áreas degradadas. Isso é a exploração de bauxita na Amazônia, numa área da mineração Rio do Norte que pertence à Vale. E a gente, com 3 anos e meio, a gente já tem uma vegetação, claro que não semelhante à biomassa que existia originalmente, mas é um processo contínuo, né, de recuperação, e a gente tem monitorado isso e encontrado resultados bastante animadores. Além disso, a gente tem uma diversidade biológica muito grande, e é importante frisar que boa parte da nossa alimentação são de produtos ou de plantas de origem exótica, né, que não são daqui. Então, a gente tem que ter programas efetivos de melhoramento para adaptar essas plantas, que foi o caso do milho, né, em que a gente pode ver que, do lado direito, agora você tem um milho que cresce lá, a raiz vai até embaixo, adaptado a solos com alumínio, e que antes, quando foi introduzido no Cerrado brasileiro, esse milho não crescia. Então, isso tem que ser feito, da mesma coisa para trigo tolerante à seca, né, do lado direito, e o resgate, né, das riquezas vegetais, enfim, da diversidade, do que a gente chama de agrobiodiversidade nativa, como no caso da mandioca, ou elencando, né, mais de 100 espécies do Cerrado e da Amazônia com potencial para oleaginosas e fins energéticos. Boa parte de palmeiras, nós temos uma grande diversidade de palmeiras, né, e outras sementes, né, de origem indígena, que nós temos isso resgatado em coleções dentro da Embrapa.
Temos trabalhado também na questão do zoneamento. O zoneamento, por exemplo, agroecológico da cana não permite que a cana, tanto a Amazônia como o Pantanal brasileiro, foram colocadas como áreas inaptas para a produção da cana, né? Então, assim, a gente tem essa técnica hoje de você planejar onde se pode plantar e sem agredir os biomas remanescentes. E somos o país líder no uso de imagens de satélite para monitorar o desmatamento. É claro, como foi dito aqui no primeiro painel, a gente precisa parar o desmatamento, mas hoje a gente já consegue monitorar e reduzir drasticamente, o que é um avanço. Temos feito estudos para zonear e entender as mudanças climáticas no país. Um estudo bastante interessante é que o Brasil tem o maior rebanho comercial, né, bovino do mundo, só perde para a Índia, mas lá a vaca é sagrada, ninguém toca, e nosso rebanho é um rebanho, né, usado para a produção de carne, enfim, leite e outros, e isso emite óxido nitroso. O óxido nitroso é 300 vezes mais negativo do que o CO2, né? E nós temos um rebanho, tem mais animais do que gente, e para estudar isso, nem sempre você precisa de muita inovação, você tem que botar a mão na massa, aí, coletar urina, coletar fezes e medir essas emissões. E o mais interessante disso é que a gente chegou a um índice de emissão do rebanho, né, de óxido nitroso do rebanho brasileiro, quase 3 vezes menor do que o IPCC calculava, que é o painel de cientistas. Então, isso nos gera um poder de negociação. Isso equivale a 8% das metas que o Brasil assumiu na COP15, né, de 166 milhões aproximadamente. Estudos de cenário da mudança climática, aonde a gente vai ter que mudar, para onde a cana vai poder ser plantada. Então, a gente vê um quadradinho verde lá embaixo, a tendência de que a cana migre lá para baixo, e esse quadradinho vermelho, possivelmente não vai ser possível plantar cana no pior cenário que a gente tem estudado. Mesma coisa em relação a feijão. Hoje, a área que mais produz feijão, lá no sudoeste da Bahia, vai ficar muito quente e não vai ser possível plantar. E em relação à mandioca, também o Nordeste vai ficar complicado. O Brasil tem compromissos na agricultura para reduzir 166 milhões de toneladas até 2020. A Embrapa está envolvida nisso no programa PSC de corpo e alma, né? E a gente tem trabalhado muito fortemente nisso. E a ideia, então, quer dizer, de um pouco disso tudo que eu mostrei aí, de alimentos e farmacêutica, enfim, de insumos biológicos, de serviços ambientais, tudo isso é o caminho para a sustentabilidade, né? E a mensagem final, então, é que a agricultura não deve ser encarada como um problema, mas como uma solução e componente fundamental no caminho rumo a um futuro sustentável. Por favor, Paulo Durval Branco, coordenador do Programa de Inovação na Criação de Valor do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV e fundador da Ecobé, a consultoria em sustentabilidade. Muito obrigado. Muito boa tarde, pessoal. Bom, a gente, quando está aqui nesse momento final do seminário, final do dia, tem a pressão do tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, o privilégio de poder fazer conexões, de fazer alguns links e talvez algumas sínteses. Então, eu vou me permitir usar essas duas possibilidades. Vou tentar ser bem breve aqui na apresentação, mas fazendo alguns links, algumas conexões com coisas que eu vi aqui pela manhã. Estive aqui desde o início das apresentações. Você já pode colocar no modo de exibição, por favor? Já está? Beleza, obrigado. Muito bem. Eu vou procurar aqui dar foco em duas questões que foram propostas para esse painel, e esse foco virá a partir de duas experiências. Uma experiência que eu tenho acumulado nos últimos 12 anos, em consultoria na área de sustentabilidade, trabalhando com algumas organizações líderes no Brasil nesse tema, como foi o caso do Banco Real, como é o caso da Natura, algumas empresas que têm criado referência nos seus setores, e mais recentemente no Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. E esses dois focos serão
a questão da escala em sustentabilidade, como é que a gente deve efetivamente dar escala a esse tema, que é um desafio planetário, que é um desafio da sociedade contemporânea, e por conta do que foi proposto aqui para o nosso painel, trazer um olhar de inovação, especificamente contando para vocês uma experiência, uma iniciativa que a gente lançou no Centro de Estudos em Sustentabilidade, o GV6, em dezembro do ano passado. Para falar um pouco sobre essa questão, que é dar escala às práticas de sustentabilidade, essa tem sido uma tônica de atuação do GV7, do Centro de Estudos, para que vocês tenham uma breve ideia do que é o centro. Esse centro foi criado em 2003, na Escola de Negócios da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Ele surgiu com uma proposta muito clara, que é o desenvolvimento de estratégias políticas e ferramentas de gestão da sustentabilidade, tanto na esfera privada quanto na esfera pública, nos âmbitos local, nacional e também internacional. A gente tem feito isso através de 4 linhas prioritárias de atuação. Uma dessas linhas é a formação, aqui a gente está falando da formação de atuais e futuros líderes para a sustentabilidade. Isso implica, como todos sabemos, em um novo modelo mental, em uma nova cultura, em novas competências. Uma outra linha de atuação que é pesquisa e produção de conhecimento, estamos falando de publicações, sendo uma escola de negócios, isso é uma questão fundamental na nossa atuação. Uma linha que é articulação e intercâmbio ou parcerias, aqui estamos falando de forma estruturada, efetiva, consistente, influenciar na concepção e implementação e aprimoramento de políticas públicas, tem sido uma atuação intensa no centro, e também mobilização e comunicação no sentido de influenciar mais pessoas para o tema da sustentabilidade na sociedade brasileira. De que forma a gente tem levado a efeito essas linhas de atuação? E aqui eu começo a dar concretude a essa escala. A gente tem trabalhado com principalmente 8 programas, alguns deles atuando no que chamamos o lado da demanda, ou seja, programas que mandam sinais para o setor empresarial, para o mercado, no que se refere às questões de sustentabilidade, e programas que estão mais afeitos ao lado da oferta, de que forma o mundo empresarial, tanto empresas privadas quanto públicas, procuram adotar práticas mais alinhadas em maior sintonia com o desenvolvimento sustentável. No que se refere a enviar sinais pelo lado da demanda, um programa bastante importante, algumas das suas iniciativas foram inclusive citadas aqui hoje, o programa Finanças Sustentáveis, que tem iniciativas bastante conhecidas. Uma delas é toda a metodologia que suporta o Índice de Sustentabilidade Empresarial, citado por você, Cozendei, hoje pela manhã, né? O ISE Bovespa. Toda a metodologia que suporta o ISE e toda a atualização anual desse índice, através de um formulário que é trabalhado junto com as empresas, é feita pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV, assim como algo que também dá concretude ao Protocolo Verde, que você também citou. Nós desenvolvemos no Centro indicadores que ajudam os bancos brasileiros a avaliarem a aderência das suas práticas ao Protocolo Verde, que hoje é, inclusive, uma prática influenciada pela FEBRABAN. Do ponto de vista de consumo sustentável, outro programa licitado, nós temos trabalhado fortemente no sentido de influenciar compras públicas, em particular, no que se refere a inserirem sustentabilidade nos seus critérios. Hoje isso aqui foi também citado algumas vezes. E agora, mais recentemente, influenciando a adoção desses critérios nas práticas empresariais de compras. Estamos falando aqui de empresas privadas. Um programa